Depois de mais um tropeço no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta tem como missão retomar as boas atuações do começo do campeonato. Isso porque, além dos resultados negativos das duas últimas rodadas, o rendimento da equipe dentro de campo também caiu de forma ostensiva. O time, que chegou a ter um dos melhores ataques da competição, hoje já não balança as redes há 2 rodadas. E o nervosismo na hora de finalizar fica evidente em muitos lances durante os 90 minutos. Gé vem pra bola, pé direito, isolou! O Gé não é uma falta por cima, não é uma coisa que procurou fazer passasse por cima da barreira, alguma outra coisa. Ele tentou acertar o canto do goleiro, acredito eu, não conversei com ele pós, e pegou a mão na bola, a bola acabou indo muito longe da baliza. Temos que treinar mais, até as faltas. Nós tivemos essa semana até o Elvis treinando, o Jean também treinou, o Léo Kovic, né, que treinou também um pouco mais distante para essa batida forte, mas é treinar. A falta é um ponto que a gente precisa treinar também para essas oportunidades fazer com que elas saiam e terminem em gol também. O aproveitamento da Ponte jogando dentro de casa na atual temporada vem deixando o torcedor cada vez mais preocupado. Com 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas em 11 jogos disputados, a Macaca possui apenas 39% de aproveitamento no Majestoso, o que dá menos da metade dos números conquistados atuando fora de casa. Temos que melhorar, sabemos disso, se tivesse ganho ia ter que melhorar igual, porque o importante é a classificação entre os 8, que depois é outro campeonato. E a gente tem que entender isso, tem que melhorar nosso rendimento em casa. Eu mesmo tenho que melhorar. Felizmente, esses últimos 2 jogos não consegui jogar bem, estava gripado, como mais de meio time também está meio ruim. Mas não serve de desculpa para nada, pelo contrário, temos que melhorar. Se tivesse ganhado, tinha que melhorar, e empatando tem que melhorar muito. Mas existe algo de positivo para tirar diante de toda esta situação, é que a Macaca vem oscilando em um momento que ainda permite ajustes, tanto dentro quanto fora das 4 linhas. E mesmo somando apenas 4 pontos dos últimos 12 disputados, a equipe alvinegra segue na parte de cima da tabela, mas agora na 2ª colocação. Com os 2 tropeços consecutivos no Majestoso, a Ponte foi ultrapassada pelo agora líder Caxias. E podendo retomar a liderança já na próxima rodada, o elenco pontepretano terá mais 2 semanas de preparação antes do duelo contra o Maringá, marcado para o dia 28 de junho no estádio Willie Davis. E se no Majestoso o time não vem conseguindo performar, a esperança é de que na próxima rodada a Macaca retome o caminho das vitórias na Série C. O zagueiro Wanderson, o lateral Arthur e o volante Dudu, que cumpriram suspensão na última partida contra o ABC, voltam a ficar à disposição de Alberto Valentim. Serve para nós ajustarmos aquilo que a gente precisa, serve também para fazer um G2, um G3, aqueles jogadores que têm jogado menos, para a gente dar um jogo treino para esses jogadores. Então a gente tem que pegar o lado positivo dessa rodada não acontecer na próxima semana. A Macaca, nesse último jogo contra o ABC, não teve 4 titulares. Não será possível mais contar, que é o Barcelos. Passou por cirurgia, mas 3 jogadores estiveram ausentes desse jogo. E aí, como é que fica a montagem do time para a sequência do campeonato? E se esses jogadores fizeram muita falta? Wanderson, zagueiro. Vai jogar. Arthur, lateral esquerdo. Vai jogar. E Dudu, meio campista. Vai jogar. Tem que pôr os 3 para jogar. E são titularíssimos. Né? A Ponte teve problema na zaga, tem que voltar o Wanderson. Teve problema de fluência no meio campo, tem que voltar o Dudu. Com juízo, né? Sem tomar cartão vermelho. Por favor. E o menino não foi mal, o Léo Kovic. Não foi mal, não. Mas o Arthur é o dono da posição, vai voltar. Então, os 3 têm que voltar. E se fizeram falta? Sim, fizeram. Eu também acho. Mas concordo 100% com o CH. Fizeram falta os 3 jogadores. O Dudu é um jogador que a Ponte... a Ponte teve tantos problemas de transição que o que fez o Alberto no intervalo? Tirou os 2 volantes. Lembra disso ou não? Sim. Tirou os 2, tirou o Emerson e tirou o Lucas. Lucas Cândido. Então ele tirou os 2. Por quê? Porque estava com problema no setor. Então, para mim também volta, tem que jogar o Dudu, tem que jogar o Wanderson. E o Arthur,
Concordo com o CH também, o Léo foi bem no jogo, a estreia, né? Não sentiu, não teve problema no segundo. Começou meio ali e tal, com os problemas. Depois o Alberto ajustou e ele terminou o jogo bem. Mas o Arthur é o dono da posição. Apoiou pouco, né, o Léo Kovic. Mas é a característica dele, né? Ao contrário. Esteve com a gente aqui o Ademir Fezan, da Inter de Limeira. Dizendo que ele é mais ofensivo? É mais ofensivo. Mas o Batista, mais Até estreia. eu estranhei, porque no jogo aí contra a equipe do ABC, o Léo Kovic, eu também concordo com o CH. Ele foi bem, mas defensivamente, atacando, ele praticamente não passou no meio Qual que é a campo. primeira função do lateral? Marcar. Então pronto. E também tem estreia, né, Batista? É, O estreia. garoto chegou agora também. Exatamente. Exigir que ele fosse o novo Odirley não tem jeito. Eu acho que ele cumpriu bem o papel dele, mas o titular é o Arthur. Agora, uma questão importante. Ontem, lá na Rádio Bandeirantes, o programa Esporte em Debate, alguns torcedores estavam fazendo a seguinte colocação. Nós noticiamos aqui, até o João Brigatti nos concedeu uma entrevista falando que os jogadores seriam multados. E foram multados o Dudu e também o Léo Oliveira por expulsões. E a colocação que acho pertinente de alguns torcedores, olha, jogadores tiraram o pé por causa dessas multas, isso aí não teria provocado internamente um mal-estar, porque nesse jogo contra a equipe do ABC, a Ponte não venceu, mas teve duas coisas que eu acho que foram positivas. Primeiro, o time não perdeu, vinha de 2 derrotas, sendo que uma para o Brusque de goleada. Empatou, quebrou uma sequência de derrotas. O empate é bom. Empate em casa nunca é bom, mas numa situação dessa, o empate foi bom. E também tomou apenas um cartão amarelo, que foi um Maguinho, e nenhum vermelho. Então a pergunta para vocês é justamente essa. Jogadores tiraram o pé? Bom, o resultado não foi bom. A multa causou um mal-estar no elenco? O resultado não foi bom, foi ótimo. Ótimo para a Ponte. Que ela tinha que perder o jogo. Se tivesse justiça no futebol, o vencedor era o ABC. Pelas chances que teve. Claras. Ô Batista, eu não tenho condição de responder o que você está me perguntando. Como é que eu posso afirmar um negócio desse? Eu quero não acreditar. Porque eu tenho a impressão, eu só tenho impressão, certeza a gente não tem, que ali tem um grupo de profissionais que sabem e tem que saber que tem um comando. Então, para mim, não acho que tem uma relação com multa e o mau futebol apresentado. Isso não existe. Isso não existe. Até porque não foi todo o grupo que foi multado. E aí o que aconteceu? Pô, mas o torcedor, mas o torcedor tá. Peraí, mas o torcedor não cobrava que tinha que multar, que tinha que penalizar o cara, que senão lá na frente vai acabar atrapalhando? Aí a Ponte toma uma decisão que foi correta, corretíssima, porque ela se respalda da questão jurídica também. Ah, beleza, então aqui ó, vai ter o prêmio lá, o bicho lá, vai ser descontado. Tá certinho a diretoria. Tá certinho. E aí o que acontece? Agora não, agora a Ponte não ganhou o jogo porque multou os caras. Para com isso, gente. Isso aí é ficar procurando pelo em ovo. Esquece. Isso não existe. E aliás, essa questão de multa existe desde lá da época do Rivelino. Porque na minha época, e outra coisa, na minha época era muito mais. Né? Você foi multado alguma vez? Mas muitas vezes. Pô, você não podia chegar 1 minuto de atraso hoje, no dinheiro de hoje. O Gleger. No dinheiro de hoje era 2 mil, 1 minuto de atraso. O Gleger. Então assim, então calma. Quando entendeu? você tomava cartão amarelo, que você tomava muito por cera, você era multado? Não, amarelo não. Por cera. Também não. Não. Agora, ô Batista, mas E é verdade. foi expulso alguma vez? Eu fui expulso uma vez. Não sei se tá, acho que você se lembra. Guarani e Rio Branco lá em Americana. O Guarani já estava classificado. E aí o Rio Branco precisava vencer o jogo e eu tomei um piruzaço naquele jogo, fiquei meio desequilibrado lá. Alfredo dos Santos com um apito de trem na cabeça. Tava com aquele, porque tem aqueles trem que tem vagão pra lá e pra cá. Eu tava com 2 apitos. E aí fiz uma lambança lá e fui expulso. O Alfredo dos Santos Loebelin era o árbitro. Ele me expulsou, só que aí o Guarani, como já estava, zerou os cartões para a próxima fase e eu pude enfrentar o Palmeiras lá no Parque Antártico, no antigo Parque Antártico. Foi a única vez que eu fui expulso. Mas assim, Batista, não tem... Eu acho que isso aí é ficar... Eu vou repetir. É ficar colocando pelo em ovo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até porque o sistema defensivo tomou gol.
Não. Que é o sistema que mais vai pro choque, vai mais. Então calma, gente, calma. Mas não tomou calma. o gol porque Deus não permitiu. Mas não tomou. Entendeu não? Você tem que analisar o resultado. E pra mim não houve isso aí não. Não teve nada disso.